quem não me saiba quem eu sou, não é? Mas é rápido. Klaus Reichert, já mencionado aqui várias vezes, e atualmente estou como professor sênior do Laboratório de Física de Solos aqui do Sena. Liderado pelo professor Quirin de Jon Van Lier. E vou fazer algumas considerações sobre a criação do Sena. Eu não vou ser tão formal como o que falou antes de mim, o professor colega Epaminondas. Eu vou simplesmente falar a minha opinião, sem mostrar muita documentação, como ele foi tão caprichoso, mostrando documentos, datas e coisas. Então, eu vou... Quando eu fui convidado para essa palestra, e diga-se de passagem muito rapidamente, não tive tempo para fazer nada, né? Então, fiz as coisas de improviso. Na carta foram nos dadas três tópicos para orientar a nossa palestra e para a gente não se perder no assunto e não prolongar muito como o meu colega Epaminondas. Então, eu vou me ater mais ao texto que está aí. Espero que não fique cansativo. Não vou ler exatamente, mas praticamente tudo, não é? Então, vamos lá. O primeiro tópico que nos foi dado, eu achei esses tópicos bastante interessantes, por isso que eu me ative a eles. Eles até falaram, não sigam esses tópicos, isso é só uma orientação. Mas eu achei muito bom, falei, vamos para frente, vamos nessa. Então, quais foram os principais desafios científicos e administrativos da época em relação às atividades do Sena? 1964. Eu fui admitido como professor assistente da Exalc no Departamento de Física e Meteorologia, enquanto já trabalhava como bolsista do CNPq, falta o quê? Com radiações gama, procurando medir a densidade e a umidade do solo. Nessa época, os professores Malavolta, Salati, Epaminondas, Netune, Otto Gesocrócomo e vários outros já desenvolviam pesquisas utilizando materiais radioativos, mas em condições precárias de manuseio, de segurança, de proteção, de descarte e estocagem. Os desafios científicos desses pesquisadores sempre foram levar a Exalc à fronteira da ciência, cada um em sua especialidade. Com a criação do Sena em 66, principalmente sob a lideração dos professores Cervellini e Malavolta, várias áreas da ciência agronômica se desenvolveram em laboratórios de referência, que é isso que a gente vê hoje. Então, na verdade, na criação do Sena, não houve um objetivo assim. Não foi estudar o solo, estudar as culturas agrícolas, porque foi um apanhado de professores que já trabalhavam com material radioativo e que foram colocados numa cesta só, para controle, para uma série de coisas. E por isso que hoje a gente fala, o Sena, o que faz? Ele faz o quê? Fica a pergunta no ar sempre, né? Então, tem geneticista, que nem o Tullman, tem gente de estuda a Amazônia, que nem o Zebu, se posso assim falar. Zebu. Então, é isso. Próximo. O primeiro desafio científico foi encontrar um tema científico de importância nacional que estimulasse a cooperação entre todos os laboratórios,
com o objetivo de chegar a uma massa crítica potente, de aglutinação dos pesquisadores, para um trabalho conjunto. Assim apareceu o Projeto Feijão, no qual todos participaram dentro de sua especialidade. Até uma variedade nova de feijão se apresentou como produto do projeto. O primeiro desafio administrativo foi isolar e proteger as pesquisas com material radioativo em um local apropriado. Com inúmeras negociações com a congregação da Exalc, a Exalc designou esta área atual do campus para a construção dos laboratórios. Para essa aprovação, o que valeu, diga-se de passagem, é que Cervellini e Malavolta eram professores catedráticos, como Paminondas já mencionou, e, portanto, senhores da Exalc. Senhores da Exalc. A palavra desses professores catedráticos era quase que uma lei naquele tempo. O segundo desafio foi encontrar recursos para tal empreendimento. Era a época de governo militar, com o qual o professor Cervellini conseguiu a maior parte dos recursos. Isso mesmo, tudo bem. O segundo tópico era quais foram as estratégias para superar essas dificuldades. As dificuldades de dinheiro e as dificuldades de pesquisa, não é? Para conseguir um local de instalação do SENA, era necessário que a Exalc designasse um prédio já existente, ou uma área passível de construção. Um prédio seria impossível conseguir, e com ele se teria a limitação de expansão. É bom lembrar que, na década dos 60, a área da Exalc estava dividida em feudos, pertencentes aos departamentos, que se consideravam donos e que possuíam um assento na congregação. Se é que me lembre, a prefeitura do campus foi criada bem depois, mas a estrutura territorial continua até hoje. O professor Cervellini recorreu à congregação para a designação de uma área, o que foi muito difícil, pois cada departamento não queria disponibilizar parte de sua área. Houve muita discussão, até que, por fim, foi designada uma área no departamento de zootecnia, que, no momento, não era utilizada pelo departamento e que não se adaptava bem para as atividades zootécnicas. É a área atual do SENA, que vai do portão de entrada até a beira do rio Piracicaba, fazendo divisa com áreas do departamento de zootecnia. Não foi nada fácil. A área que parecia pequena, hoje é claramente pequena. É bem longe da diretoria. Esse ponto eu não peguei, exatamente. O que ainda hoje nós estamos com um problema de uma fonte, de instalação de uma fonte aí, né? Fonte nova de cobalto. Próximo. Não, eu acho que já foi, né? Não, esse aí. É esse. Como já disse, era a época de governo militar. O professor Cervellini tinha boas relações com a CENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, e aproveitou-se do leitmotiv de que a construção do SENA, com a ajuda da CENEM, seria um cartão de visitas para essa última, com a inclusão em sua meta da aplicação de energia nuclear na produção pacífica de alimentos. Na ocasião, as relações internacionais na área nuclear não eram lá muito boas, pois acreditava-se que o Brasil estava procurando construir uma bomba atômica. A cúpula militar, convencendo-se dessa face pacífica do SENA, não hesitou em dirigir uma grande soma de recursos para a construção de vários laboratórios, apoiar nosso curso de pós-graduação recém-criado e apoiar vários projetos de pesquisa em infraestrutura da SENA.
Foi assim que o professor Severlini construiu, como se dizia na época, um prédio por ano, com toda a sua infraestrutura. A década dos 70 foi decisivamente de grande importância para o estabelecimento da base inicial do Sena. Ela se constituiu das construções do primeiro prédio central, com o professor Epaminondas recebendo os tijolos, e o estabelecimento... agora eu me perdi. Ela se constituiu das construções do prédio central, que abrigava a administração, laboratório de isótopos estáveis, fonte de radiação de cobalto-60, e os laboratórios de nutrição de plantas, fertilidade do solo, biologia molecular de plantas. O presidente Ernesto Geisel até nos homenageou com sua visita. Próximo. O terceiro tópico. Naquela época, qual era o futuro do Sena? Esse futuro possível aconteceu? Como disse, projetava-se para o futuro um laboratório internacional de pesquisas de fronteira, utilizando técnicas nucleares. Já desde o início, muitos questionavam o estabelecimento de um centro de pesquisas estar baseado em uma metodologia ou em uma ferramenta e não ter um objetivo verdadeiramente científico. Porém, como para se manter na fronteira da ciência em vários ramos da ciência, era quase que compulsório o uso de radioisótopos, de radiações e demais técnicas nucleares. O Sena atendeu principalmente à necessidade do campus de ter um local apropriado, seguro e protegido para o desenvolvimento dessas pesquisas. Hoje, o Sena é um laboratório de referência internacional em todas as áreas em que se desenvolveu. Próximo. Com o tempo, porém, houve mudanças nas linhas de pesquisa durante sua evolução. O que é normal, né? Qualquer laboratório de física, científico como o Sena, evolui e vai mudando de objetivo. Então, houve, então, a inclusão e eliminação de várias linhas nesses 55 anos. Em 1966, praticamente todas as linhas de pesquisa evoluíram. O quê? Envolviam o uso de... Está ruim a coisa. Envolviam o uso de técnicas nucleares e o uso de radioisótopos. Ao passo que hoje esse uso se minimizou. Mas isso não é um problema de todos os setores. Não é um problema. Todos os setores evoluíram cientificamente e possuem pesquisadores de renome internacional. Essa característica não é exclusiva do Sena. Vários institutos irmãos do Sena foram criados em torno do globo e também apresentaram resultados de alta expressão científica. Mas desaceleraram suas atividades ao longo do tempo, principalmente as com radioisótopos. O Sena se destacou de forma assustadora entre eles e é hoje um dos poucos sobreviventes dentro dos objetivos iniciais de criação. Bem, como um dos fundadores do Sena, me sinto plenamente realizado ao ver o Sena que está aí, ainda mais sendo professor sênior dessa magnífica instituição e como guardião de suas tradições. Então, a minha visão futura é que o Sena está bem. Eu não vejo nenhum setor em declínio. Todos os setores e laboratórios estão na fronteira da pesquisa. E então, apesar de não termos, nos velhos tempos, definido um objetivo do Sena, nós fomos adiante, e fomos muito bem adiante. Então, o Sena, para mim, está de parabéns, deve continuar com palestras desse tipo para reorientar nossos caminhos, mas eu acho que vai tudo bem. Muito obrigado.